Isso é a teoria eu iniciei a gravação, né? Esse trecho, tu te refere ao texto do Marshall? O capítulo 5 de agentes de produção? Sim. Tá. O que é essa ideia da... Isso vocês estudaram, imagino, na introdução à economia, né? O que é essa questão de o valor, a base disso, né? Nesse aspecto, o Marshall se apropria dessa ideia de que é a teoria do valor subjetiva, né? Ou conhecida como a famosa utilidade marginal, né? Que está presente ali, né, quando ele vai falar da desutilidade marginal do trabalho. O que é, e aí, Alexandre, aproveitando assim rapidamente, o que é a utilidade marginal? Assim? Qual é a teoria, o que é essa teoria subjetiva do valor? Foi uma pergunta ou o senhor vai Sim, explicar? não, uma pergunta. Pode repetir? Eu fiquei um pouco confuso. O que é porque isso que você falou, mas no deserto a água vale mais para diamante para aquele, ou digamos, o afeto que uma determinada pessoa tem, vale mais do que um bem material. Mas isso está ligado à ideia de utilidade marginal, né? Tá ligado à curva de utilidade. O que Certo. seria essa curva de utilidade? Uh, bem, Isso é interessante no caso do consumo de alimentos, né? sim. Eu vou, pelo menos na minha linha de raciocínio, eu coloquei como que o, a riqueza, ela seria consistente em coisas para satisfazer a necessidade humana. Então, eu acredito que o valor dela é mais subjetivo do que físico mesmo. Que é um negócio de, eu não tenho nenhum exemplo na cabeça além desse que eu acabei de citar, de um diamante e um copo d'água no deserto. Mas o que é isso indica o quê? Que cada consumidor, Dá valores diferentes exatamente, para um porque mesmo bem. cada consumidor terá uma curva de utilidade diferente. É claro que quando a gente considera milhões e milhões, vai haver muita comunalidade, né? Mas cada consumidor terá a sua curva de utilidade, o que mostra que, bom, e essa curva de utilidade, ela por que ela é marginal, né? Por que ela tem uma utilidade marginal? Porque no caso do copo d'água, quanto mais água você bebe, menor vai ficando a curva, ou maior vai ficando a curva. Isso. Quanto mais você bebe, menos você vai querer, porque você vai estar mais saciado. Quanto mais bebe, menor é a utilidade da água, no caso, ou qualquer outro bem. Exatamente, essa é a ideia. Bom, vamos passar para o Gestucci. O Gestucci não está aí? Boa noite, professor. Tudo bom? Oi, tudo bom? Bom, eu tenho tentado fazer os resumos. Tem uns 2 resumos que eu não consegui fazer, mas foi porque eu tive alguns problemas mesmo pessoais e não tem nada a ver com isso. Eu consegui ler os capítulos. Eu gostei desse da economia. Eu só queria confirmar com o senhor, na última aula, o senhor falou que a gente poderia, é, talvez na opção de fazer os resumos, fazer tipo o mapa mental Pode. de cada texto. Então, eu achei muito mais fácil para mim agregar as ideias de cada texto dessa forma. Uhum. Só não pode ficar igual ao que eu mando, mas Oi. sim, claro, pode fazer. Não. Claro. Tá bem diferente do seu. Talvez não tão bom, mas bem diferente.
Não, talvez até melhor, só o que não pode é ficar igual. Não, mas tranquilo, pode ser assim, pode ser numa forma itemizada, pode ser na forma de um mapa mental, eu acho que sem problemas. Aí, então, outra coisa que eu queria um feedback de vocês, é claro que vocês já estão saturados de ouvir isso, que é uma forma diferente, né, uma aula online e tal, etc. Bom, todas essas questões que vocês já sabem. Mas aí a minha pergunta é se vocês com essa modalidade estão conseguindo ler mais, porque veja que tem um intervalo entre uma aula e outra, né? Estão conseguindo ler mais, estudar mais, quer dizer, menos aula e mais estudo, esse é o meu lema, né? Eu consegui focar mais nos textos desse, por exemplo, esse que você passou agora, que eu falo da economia, né, e da riqueza, eu já na verdade eu já tenho 2 mapas mentais prontos no rascunho, estou passando eles a limpo para poder mandar agora à noite. Não, mas pode também, se tu quiser, tu pode escanear e mandar, desde que a letra esteja legível, claro, né? Não, pessoal, é melhor eu passar limpo mesmo. Bom. Então, o negócio está muito feio, mas dá para me entender. Então, eu achei interessante quando ele falou, né, no livro 2 do capítulo 1 de introdução sobre economia, né, como ele fala como a economia muda ao correr dos tempos, que o que antigamente era usura, agora é juros, né? Mas isso tu está te referindo a qual autor? O Marshall mesmo. O Marshall, tá. Exato. E que é o último que você pediu a leitura para passar os resumos. Achei interessante isso dele. E que essa usura agora faz parte do custo de produção da mercadoria, né? Que agora, aliás, não mais usura, juros, né? Isso. Que a gente pode entender como que o produtor toma um empréstimo para poder produzir e entregar a sua mercadoria, e agora ele se torna parte do custo da mercadoria dele. E aí tem aquela expressão que não é do Marshall, mas hoje usada, que é o custo do dinheiro, né? Exatamente. Camila. Camila não tá? Então, mas tem tanta gente que saiu aqui, Peraí, deixa eu ver. Tem o Pedro, tinha mais gente aqui que tava... Pedro? Pronto. Tá me ouvindo? Sim, sim. Então, eu li todos, menos do Marx, o último do Marx. O do Marx eu gostei bastante, assim, você consegue pegar o que ele está querendo dizer em 2, 3 páginas, já consegue pegar a intenção do texto. Aí ele gasta um pouco dando exemplo e tudo mais. E o ressalto que eu queria fazer é que tem uma hora que ele fala que o produtor ele prefere aumentar a produção, a escala, tipo, comprar mais terras, do que intensificar. E é exatamente isso. Eu fui numa fazenda pequena e ele sempre falava assim, não vou gastar NPK nessa terra, não vou gastar dinheiro com consultoria de agrônomo, mas se o vizinho ali morrer e estiver vendendo a terra, eu pego empréstimo para comprar. É exatamente isso que acontece. Aí no outro capítulo, no 5 ao 7, ele fala dessa relação de cultura com a riqueza, ambiente e a produção. Eu achei bem bacana isso. Não sei se é real no dia de hoje, mas essa questão é uma lei, né?
qual é a lei que ele apresenta para falar da decisão de expandir a área ao invés de investir mais naquela área existente? O que explica isso? É aquele crescimento decrescente? Valor decrescente? Retorno decrescente. Retorno decrescente. Isso, é a lei dos retornos decrescentes. Também ele fala de educação, assim, que a educação... Eu não sei se eu entendi bem, mas acho que ele é meio contra essa educação para trabalhar. Acho que ele é mais a favor dessa educação para realçar as virtudes humanas do que para trabalhar. E você realçando essas virtudes humanas, você consegue ter um ganho bem maior do que ensinando o cara a ser um bom eletricista, um bom pedreiro, uma coisa assim. É o que eu acho. Uhum. Ele enfatiza a necessidade de uma boa educação geral, né? Uma boa educação para formar habilidades mais gerais, né? Do que uma formação profissional muito específica sem ter essas habilidades mais gerais, né? Esse é um ponto válido até hoje, né? Tanto é que várias vezes a CNI, a Confederação Nacional de Indústria, quando fala da qualificação profissional, eles enfatizam muito, bom, mas tem que melhorar a qualidade da educação em geral, né? Porque aí quem tem uma melhor educação em geral vai saber ler mais, vai saber utilizar as habilidades numéricas melhor, vai, né, ter o raciocínio lógico, etc. Então, esse é um ponto que de fato permanece bem atual, né? O Rodrigo Bom, então vamos passar para a Geisiane. Geisiane também não, ela tinha entrado agora há pouco tempo. E o Wesley? O Wesley. Opa, professor, tudo bem? Tudo bem. Então, sobre a matéria em si, ela tem sido muito interessante. Tenho visto até a economia de outra forma, o agronegócio de outra forma, mas confesso que eu tenho tido algumas dificuldades, até pessoais que, por acompanhar e até publicar as atividades, né? Eu consigo acompanhar os textos, mas a publicação das atividades é um pouco dificultosa para mim. Posso até conversar com o senhor, mas no geral tem sido bem proveitoso as aulas com o senhor. Agora tem que ver o seguinte, nessa modalidade, os resumos, eles valem praticamente 50% da nota, né? Então, eu não sei qual é a tua dificuldade de postar o resumo. Com a plataforma, Moodle? Posso explanar depois via e-mail, que eu me sentiria um pouco até melhor, mas no geral é isso, professor. Obrigado. Tá. Está aqui na sala o monitor da disciplina, tá? Que aliás, um monitor bastante experiente, que é o que faz a revisão dos resumos. Vocês receberam um feedback, né? O Simon está aqui, o Simon Biamongu, ele é da República do Congo, né? E não sei se tu quer te apresentar, Simon, pro... Simon?
Eu acho que está sem microfone, eu não sei, nós não estamos te ouvindo. Boa noite. Agora sim, Eu estava falando que a minha câmera não está funcionando direitinho, mas como o professor acabou de falar, eu sou aluno Simão Biamungo, eu sou da República Democrática do Congo. E Eu monitor da sou monitor disciplina dessa já, disciplina, mas já há alguns de semestres. falta de educação, assim. Sim, Uhum. é isso. Certo. Bom, quem é que... Rodrigo não falou e Geisiane. Nenhum tá aí. Bom, eu tinha preparado para a aula de hoje uma teoria que deixa eu partilhar aqui com vocês, é uma teoria bem importante para tudo que tem a ver com cadeias produtivas e em geral e, por óbvio, o agronegócio em particular, né? Que é a teoria dos custos de transação. Deixa eu só partilhar aqui a tela. Onde é que está aqui? Só um pouquinho. Ué, não estou enxergando. Ah, tá aqui. Bom, então vamos lá. Professor, Sim? eu tinha posto uma pergunta no chat. Ah, eu não vi. Qual é a... Deixa eu É ver aqui. sobre os capítulos do próximo resumo que você pediu. Aham. Só está escrito capítulo 13 e 14. E qual seria a base para tirar esses resumos? É o 13 e 14 mesmo. Eu já vou projetar aqui para vocês verem, tá? Estão enxergando a tela? Certo? Então, aqui é o 13, tá? Que é a teoria dos custos de transação, que nós vamos discutir hoje. E depois tem o capítulo 14, que é a organização das grandes corporações, tá? São esses dois. Eu fiz também o resumo do capítulo 15, né, que diversificação, competências e coerência produtiva, que esse capítulo é bem importante. Mas lá para o resumo tá o 13 e o 14, né? Que, de acordo com o seu PDF, esse é o Dave Kepler. Kepler, não sei É o o nome. Kupfer, é. E eu não vi ele nos últimos resumos. Só isso mesmo. Eu Como assim vou. não viu ele nos últimos resumos? Não. Eu não vi em comparação. Eu acredito que você vai introduzir ele hoje. Ah, sim. Eu mandei para vocês as duas, o mapa mental, mas claro, nós vamos falar desse capítulo hoje. Ah, sim. Claro. Fiquei um pouco assustado quanto a isso. Não. Daí a gente vai aqui. Aliás, eu acho até que. Bom, para a teoria dos custos de transação, então nós vamos. Só um pouquinho. Teoria dos custos de transação. Aqui. Vocês estão enxergando aqui o mapa mental? Sim. Tá. Bom, primeiro é importante falar um pouco da origem, né, dessa teoria dos custos de transação, né? Depois vamos falar o conceito, enfim, todos os elementos aqui.
Mas a origem dessa teoria dos custos de transação, ela é lá na década de 30, em que os economistas começaram a se preocupar, é também o período, digamos assim, que começa a surgir. Bom, se a gente for falar, o período que começa a surgir é mentira, porque o Marshall é já um autor também da economia industrial, né? Mas é um período em que começa a surgir aquilo que vai se chamar de teoria da firma, né? Não é por acaso que isso ocorre no Reino Unido e nos Estados Unidos, porque justamente são os países em que as empresas, as grandes empresas, possuem uma estrutura de controle e de propriedade que é, em larga medida, pautada pelo mercado de ações. Isso não se repete em outros países em outros países europeus, né? E mesmo, bom, o Japão nessa época ainda estava industrializando, sim, mas retardatário ainda em relação ao que é o Reino Unido e os Estados Unidos, né? Então, ela surge nesse contexto e, digamos assim, o precursor dela, o primeiro autor a falar claramente do que seriam os custos de transação é o Ronald Coase, que morreu há pouco tempo, com 100 anos, né? Pouco tempo que eu digo, eu acho que deve ter uns 10 anos que ele morreu, mas considerando que ele nasceu em 1910, né? Então ele morreu com 100 anos, 100 ou 101 anos. E ele escreve um artigo que se chama A Natureza da Firma. E, basicamente, o argumento dele é um argumento institucional, né? Quer dizer, por que a empresa, por que a firma existe? A firma existe para eliminar os custos de transação, né? Então, ela opera, né? Como uma forma de eliminar aqueles custos. E aí nós temos que ver o que é o custo de transação. Não tem nada a ver com logística, não tem nada a ver com transporte de modo geral, com embalagem, nada disso. O custo de transação são aqueles custos que resultam da divisão do trabalho e da divisão de tarefas ou processos produtivos, mas, sobretudo, no mercado, né? Então, toda vez que os agentes recorrem ao mercado, às relações de mercado, podem surgir custos de transação. Diferentemente do custo de produção, ele não pode ser calculado ex ante, né? Ele não pode ser calculado antecipadamente, porque nunca se sabe qual é, por exemplo, é parte do custo de transação se o fornecedor decide cancelar o fornecimento de matérias-primas porque uma outra empresa disse, olha, se você vender para mim, eu te pago o dobro. Então, ele resolve, né, cancelar aquele pedido de última hora. Bom, o prejuízo que isso pode ter varia muito de acordo com o tipo de empresa, o tipo de negócio, o volume, né? É parte do custo de transação também, né? Quando há quebra de contratos, né? Então, o contrato não é respeitado, seja na especificação da matéria-prima, seja na frequência da entrega, seja no preço, onde for, né? Então, uma quebra de contrato, isso também leva a um custo de transação. Como vocês vão ver lá no capítulo 13, né? Então, de uma maneira resumida, o custo de transação são os custos de recorrer ao mercado, né? Então, aí ele especifica o custo de negociar, redigir, garantir o cumprimento de um contrato.
e a unidade de análise do custo de transação é o contrato, né? Ou seja, examinando as transações de mercado que ocorrem em relações contratuais ou mesmo em relações de mercado que não necessariamente são contratuais, aquilo que no agronegócio chama de spot market, né? Que é a aquisição de matéria-prima por meio de uma relação de mercado sem contrato, né? Ou seja, uma relação de compra e venda como o consumidor tem uma relação de compra e venda no supermercado, né? Só que outro ponto da teoria do custo de transação, não tem nada a ver com o consumidor. Essas relações de mercado, essas transações de mercado, não é a transação entre um agente produtivo e um agente consumidor. É sempre entre agentes produtivos, né? Bom, aí vem uma pergunta que eu faço para vocês. Por que a teoria dos custos de transação se tornou tão relevante para o agronegócio? Claro que nós aqui começamos a falar da teoria dos custos de transação, mas acho que com o que se falou já dá para perceber por que ela se tornou tão relevante. O que é o agronegócio do ponto de vista institucional? Assim, a agricultura é algo que existe há milênios e milênios de anos, né? Qual é a novidade introduzida pelo agronegócio para a agricultura? Professor, eu acredito que a mecanização da linha de produção. Essa mecanização digamos assim, do ponto de vista das forças produtivas, né? Claro que ela tem um impacto, mas você pode ter mecanização sem ter agronegócio. Então, do ponto de vista das regras de funcionamento digamos, desse macro segmento, né, dessas cadeias produtivas, né? O que caracteriza, do ponto de vista institucional, das regras formais, informais, do ambiente, o que caracteriza o agronegócio? Vocês não viram isso lá na introdução ao agronegócio? Porque ele é um fenômeno histórico, não é uma coisa natural, longe disso, aliás, nada em economia é natural, e ele tem uma característica institucional fundamental. Ninguém? É a agricultura de contratos. Esse é o ponto institucional mais relevante do agronegócio, né? Então, as cadeias produtivas passam a se organizar em função de contratos, né? Então, esse é um ponto chave. E a teoria dos custos de transação, ela justamente se ocupa, né, das transações entre agentes produtivos, que é o caso da transação entre um fornecedor de insumos, um agricultor, o agricultor e a empresa agroindustrial
ou o agricultor e a armazenagem, depois e a empresa agroindustrial, depois o supermercado, até chegar no cliente, né? Só que o cliente, como não é um agente produtivo, ele é um agente do lado da demanda, do consumo, então não com ele não existe o custo de transação, né? Tem outros custos, outras questões, mas não o custo de transação. Então, nesse caso, o custo de transação ele surge para explicar a existência da firma, né? E ele também surge e ele também passa a ser utilizado para explicar as relações dentro das cadeias produtivas. Por isso que eu tô achando o seguinte, se vocês fizeram introdução ao agronegócio, em algum momento vocês ouviram falar nisso. O que explica a melhor ou pior coordenação dentro de uma cadeia produtiva, ou até de um sistema agroindustrial? O que vai ser mais eficiente a cadeia que tiver onde ocorrer ou que tiver a menor incidência de custos de transação, né? Esse é o ponto que liga, né, a teoria dos custos de transação com que liga a teoria dos custos de transação com as cadeias produtivas e com o agronegócio. Bom, a teoria dos custos de transação, ela também é uma teoria que deriva de uma análise institucional da economia. Portanto, não é uma análise somente ligada a fatores de produção ou uma análise somente ligada às variáveis microeconômicas de produção, de custo, de consumo, etc., mas de investimento, retorno, etc., mas é uma variável vinculada às instituições. E aí o Oliver Williamson coloca quais são as 3 instituições fundamentais do capitalismo. Aliás, ele tem um livro que se chama As Instituições do Capitalismo, né? E essas instituições centrais são, de um lado, o Estado, quer dizer, não existe na sociedade capitalista mercado sem Estado, né? E aí as pessoas às vezes confundem ou o mercado ou o Estado, não existe o ou, né? Todo o mercado precisa de um regramento formal e formas de regulação, né, para funcionar, e se o Estado inibir ou, digamos assim, vetar o funcionamento do mercado, deixa de haver uma economia capitalista, né? Então, vira uma outra coisa. Então, o Estado e o mercado, na verdade, têm relações que são relações contraditórias, claro, né? Nem sempre são interesses diferentes, mas um depende do outro, não existe um sem o outro, né? E a outra instituição é o mercado, né? Então, essas transações que ocorrem no mercado e os custos de transação derivando dessas transações. Bom, aí nós temos 2 instituições fundamentais, o Estado, o mercado, e tem uma terceira, que é a firma, que no caso da nova economia institucional tem como o propósito principal eliminar os custos de transação, né? Por meio daquilo que o Oliver Williamson vai chamar de hierarquia, né? Que não depende das relações de mercado. E aí ele vai falar em 3 tipos de governança. A governança pelo mercado, né? Que depende basicamente do mecanismo de preço, da lei da oferta e da procura. A governança que ele chama aqui, isso o Fiani chama, né? Isso não é do Oliver Williams,
ele vai chamar da governança trilateral, que exige a especificação, né, ex ante de uma terceira parte na avaliação e execução da transação. Então, é como se fosse essa governança trilateral, é como se houvesse uma espécie de certificador de que aquela transação está ocorrendo de acordo com o contrato, né? Então, é uma espécie de fiscalização ou coordenação, né, por parte de um terceiro. A governança específica de transação, né? Então, o que é isso? Quando os ativos eles têm um grau maior de especificidade, né? Então, isso exige um contrato que é um contrato mais sofisticado, o que não quer dizer um contrato extremamente detalhado, porque dada a incerteza e a racionalidade limitada, não existe contrato perfeito. Simplesmente esse contrato não existe, né? Ninguém pode prever uma série de eventos, né, que são característicos da incerteza. Então, o Oliver Williamson, particularmente, ele vai falar em 3 tipos de governança. A governança pelo mercado, a governança hierárquica, que é a empresa, porque a empresa ela integra todas as atividades dentro da sua estrutura organizacional e legal. Então, a empresa não precisa recorrer ao mercado para... ela recorre ao mercado em relação aos seus fornecedores, mas as atividades que estão internalizadas da empresa não recorrem ao mercado. Então, se é necessário num laticínio, uma parte relativa a controle de qualidade, isso não se recorre ao mercado. Tem esse setor lá voltado ao controle de qualidade, né? Vai ter uma área para maturação do queijo, né? E assim por diante. Um laticínio vai ter todas as etapas produtivas que estão dentro daquela fábrica ou daquela empresa, a relação entre elas não é uma relação de mercado, é uma relação de hierarquia, né? Na linguagem do Oliver Williamson. E ele fala também de uma terceira, que é uma forma híbrida de governança. E para isso ele usa como exemplo as franquias, né? Claro que hoje a gente poderia falar de uma quarta forma, as redes, tem outras, né? A questão da governança não é tão estática. Ela, basicamente, são 3 tipos fundamentais, mas tem variações importantes, como vocês vão ver quando a gente tratar de cadeia global de valor, né? Então, tem formas de governança diferentes. Então, uma cadeia que é top-down, uma cadeia que é mais horizontal, uma cadeia global de valor que é modular, uma outra que é mais comoditizada. Então, tem variações importantes, mas as 3 fundamentais são essas: é mercado, hierarquia, que é a empresa, e a terceira, que é a híbrida, né, que combinaria elementos de uma e de outra, né? Bom, tem um outro aspecto importante na teoria dos custos de transação, que são os pressupostos dela, né? O pressuposto é que a racionalidade dos atores é sempre uma racionalidade limitada. Não é uma racionalidade olímpica. Então, não é possível para os atores econômicos, agentes econômicos, não é possível
que eles saibam ex ante tudo que vai acontecer no mundo empresarial, né? Então, eles podem até ter um controle bastante grande, né, se pensar na natureza da firma, dentro da hierarquia. Claro, a hierarquia é capaz, como Marx muito bem coloca, né, ele faz esse contraste entre o mercado é anárquico, mas a produção no interior da firma é uma produção planejada, os custos são calculados, o esforço é visto, a divisão de trabalho é estabelecida da forma mais eficiente, se busca tecnologia, etc. Então, só que no caso das relações econômicas, em geral, essa racionalidade que está tão forte, tão presente no caso da empresa, ela é limitada quando se trata das transações de mercado, né? O outro elemento, outro pressuposto da teoria dos custos de transação é a propensão ao comportamento oportunista, né? Então, é aquele comportamento de que é um comportamento em que um dos agentes busca esconder informações, busca o alto interesse em detrimento do que foi acordado, busca dispor de informação distorcida, né? Ele busca confundir, né? Ou se comportar de uma forma que gere problemas de assimetria de informação, que aumenta a assimetria de informação, né? Então, isso é essa propensão ao comportamento oportunista, como, por exemplo, um fornecedor de insumos cujos adubos não têm as doses corretas dos produtos necessários para sua confecção, e esse adubo ele promete um determinado resultado, né, e na verdade ele entrega outro porque houve uma manipulação, né? Claro que a manipulação tem como base aquilo que o Oliver Williamson chama de a busca do interesse próprio, né? Então, ele quer maximizar o seu interesse às custas do outro agente, né? Ou seja, é uma forma de estabelecer um ganho extra, né? Maximiza o seu ganho a partir de um prejuízo do outro, né? Então, esse tema do comportamento oportunista é um pressuposto da teoria dos custos de transação, e tem dezenas, centenas de estudos em cadeias do agronegócio examinando formas de reduzir o comportamento oportunista e até descrevendo como esse comportamento oportunista funciona, né? Deixa eu ver aqui. Bom, outro aspecto da teoria dos custos de transação são as suas dimensões, né? As dimensões dos custos de transação, cuja variação pode aumentar ou diminuir o custo. E aí tem 3 dimensões importantes. Primeiro é a especificidade de ativos, a segunda é a frequência das transações, e a terceira é a incerteza, né? Bom,
o que é a especificidade dos ativos, né? Vocês podem traduzir isso de uma forma muito direta. Vocês podem chegar numa empresa, imagino que vocês devam em outras disciplinas, agora não por causa da pandemia, mas é que vocês são ainda do segundo semestre, está muito inicial ainda. Mas vocês vão ter oportunidades de visitar empresas do agronegócio. E quando vocês tiverem essa oportunidade, ou alguém que já tem um contato, etc., para entender a especificidade de ativos, é fazer uma pergunta muito simples. Quais são os seus fornecedores e qual é a facilidade que você tem de trocar os fornecedores? Quais são os fornecedores e o que eles fornecem, seja na forma de produtos e serviços, e qual é o custo de trocar de fornecedor, que é aquilo que a gente chama de switching cost, é o custo de troca, né? Então, essa pergunta é muito importante, porque se determinado serviço é mais especializado e requer um grau de interação entre o produtor e o usuário daquele serviço, entre o fornecedor e o usuário daquele serviço, então isso tende isso requer uma maior especificidade de ativos, né? Se esse ativo, no caso de um fornecedor, por exemplo, que está... Eu mandei uma matéria para vocês de uma onda de processos de empresas norte-americanas processando o governo dos Estados Unidos pelas sanções contra a China e os prejuízos que eles estão tendo em função dessas sanções. Bom, por quê? Porque, por mais que hoje mesmo estava lendo uma notícia de que o Japão está ocupando alguns espaços de fornecimento para empresas dos Estados Unidos que a China tinha antes. Aliás, não é nem nos Estados Unidos, minto. Que o Japão está ocupando espaço de empresas no Sudeste Asiático que antes, né, importavam da China e que, em função de algumas sanções, em função das sanções, eles estão negociando para importar do Japão, né? Então, o Japão está substituindo também clientes chineses por clientes de outros lugares. É claro que esse processo ele ocorre, só que isso tem um custo enorme, né? Isso pode ter... Por quê? Porque nós estamos falando de microeletrônica, estamos falando de telas para telefone celular, telas LCD, estamos falando de chips, estamos falando de memória RAM, uma série de componentes que são poucos os fornecedores, né? Porque, então, é um ativo mais específico. Agora, se nós falamos de soja, a especificidade de ativo de soja é muito baixa, então é mais fácil, né, trocar os fornecedores. Agora, é claro que também isso vai depender muito de como se essa soja, aí a soja, embora seja uma commodity, ela tem um elemento, digamos assim, mais diferenciado, que é a economia de escala, então, que tem implicações para o custo. Então, às vezes, um país é mais competitivo do que outro, no caso do Brasil, né, em função dos seus custos de produção mais baixos, né?
Então, mas ainda assim, é uma coisa que não é um ativo específico. Então, por exemplo, recentemente a China decidiu, não, nós vamos importar, vamos usar a importação de soja dos Estados Unidos como um poder de barganha, um poder de negociação com os Estados Unidos, e vamos então, essa parcela que nós passamos a comprar mais dos Estados Unidos é menos que nós compramos do Brasil, né? E fora o que está sendo desenvolvido com a importação maior da Argentina, importação na África, né? Então, bom, essa especificidade de ativos indica, como está nessa figura aqui que vocês podem ver, indica o seguinte, que a partir de um determinado momento, a especificidade faz com que seja mais econômico produzir aquele item ou estabelecer um contrato de fornecimento do que comprar no mercado, né? Então, aqui é essa relação entre, digamos, os custos burocráticos internos de governança, né, e os custos de transações de mercado. Então, quanto maior a especificidade do ativo, maior é o risco, né, do custo de transação ocorrer, né? Então, e isso, né, por isso algumas empresas decidem integrar verticalmente, outras empresas desenvolvem contratos e investem muito num relacionamento de longo prazo com seus fornecedores, né? Porque essa especificidade de ativo representa uma fonte de custos de transação. Depois nós vamos falar o que é ativos aqui, né? Outro aspecto que contribui para os custos de transação é a frequência. E isso no agronegócio é muito claro, né? São bens de consumo não duráveis, né? Um alimento que tem alta rotatividade, tem sazonalidade, e tem uma enorme frequência de transações, né? E quanto maior a frequência das transações, maior é o risco de ocorrência do custo de transação. Aí tem aquela história, o supermercado que tem os hortifruti granjeiros, que é fornecimento diário, ele compra no Ceasa ou o que ele faz? Como é que ele faz o supermercado? Ele vai lá ver na banca da Ceasa para comprar ou... Rebeca ou Camila? Eu acho que ele tenta fazer parceria com um pequeno produtor, né? Isso, um produtor que possa ter a disposição de fornecer exclusivamente para ele, por um melhor preço. Exatamente, ele tem contrato, né? E são contratos com produtores hortifrutigranjeiros que podem ser de maior tamanho, de menor tamanho, mas a relação é toda baseada em contrato, né? E por quê? Porque essas transações são muito frequentes e o risco de haver digamos assim, o risco de haver uma ausência de fornecimento se ele tiver se ele não tiver um contrato e depender do que o produtor
pode vender para ele, ou pode vender para o concorrente, ou pode vender para uma mercearia, né? Então, isso tem um impacto e o resultado é ele não ter os produtos para os seus clientes, né? Para os consumidores. Eu acho que o Simon queria falar, está com a mão levantada. Simon? Se é uma preocupação, professor, porque tem algumas notícias que mostraram que o Brasil pode mudar de importação em relação ao trigo que saiu da Argentina. Não sei se isso tem algum risco nas importações brasileiras, porque a Associação dos Produtores de Trigo falou que tem dificuldade porque alguns produtores do argentino querem desenvolver um trigo transgênico. Agora, não sei se eles já começaram a explorar esse trigo transgênico, mas se caso isso acontecer, não sei se o Brasil pode ter alguma dificuldade ou risco em relação a essa importação de trigo. O que a notícia que eu tinha lido a esse respeito era que a Embrapa Trigo já vem desenvolvendo há mais de 15 anos, né, pelo que eu li na matéria, uma variedade de trigo mais adaptada à seca e a temperaturas mais altas, né? E então isso possibilitaria, em relação ao trigo, ele ser produzido em regiões que hoje, pelo zoneamento agroclimático, elas não estão incluídas, né? Se vocês forem ver hoje a produção de trigo, ela está basicamente concentrada na região sul, né? Especialmente o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Bom, Paraná também, né? Mas é isso, é a região sul. E o que eu ouvi era que com essas variedades, né? Deve ser mais do que uma, teria então a possibilidade, ainda é algo que está em experimentação, né? Mas que haveria a possibilidade de começar um plantio de trigo no Centro-Oeste, por exemplo. Bom, a questão que tu colocou, Simon, em relação aos transgênicos, eu estou me lembrando de um outro exemplo que tem a ver, sim, com não exatamente com custo de transação, mas que tem a ver com as mudanças, né? As mudanças que ocorrem em um determinado setor, que se não são acompanhadas, isso não tem a ver com custo de transação, tá? Mas são mudanças que ocorrem que, se não forem acompanhadas, se perde mercado. Uma delas é que a China crescentemente está se preocupando com a questão ambiental. Isso eu estou vendo, isso eu estou acompanhando semanalmente. Eu recebo uma newsletter que tem várias fontes de jornais chineses e tal, que estão em inglês, né? Não leio longe. Vocês é que tem que aprender mandarim, né? Eu até gostaria, mas acho que não vai dar tempo. Mas E nessas matérias eu até mandei algumas para vocês, elas estão, há uma busca na China por uma agricultura menos danosa ao meio ambiente, uma agricultura que consiga, até estão pesquisando técnicas milenares de cultivo, plantas diferentes, etc. Bom, se a China começar a se mover nessa direção, e ela já está se movendo nessa direção, aquilo que antes, para a soja transgênica brasileira, era um problema no mercado europeu, ela pode ser um problema junto a um grande importador, o principal importador, de longe.
Então, são certas coisas, né, que vão... mas isso não tem a ver com o custo de transação, né? Isso tem a ver com a questão. O custo de transação pode ocorrer nessas transações internacionais quando vocês lembram da carne fraca, aquela faz o que, uns 3 anos, eu acho, né? Vocês lembram daquele problema que ocorreu e que houve foram problemas relativos a algumas unidades de produção de frigoríficos, que a carne tinha problemas de qualidade e os fiscais não tinham visto, os fiscais do Ministério da Agricultura, porque aí tinha um envolvimento de corrupção, de alguns fiscais que receberam propina para não... Bom, vocês vão lembrar que ali foi um momento em que muitos países suspenderam a compra de carne bovina do Brasil, né? E aí vem uma questão de custo de transação, porque isso acabou sendo uma espécie de barreira não tarifária, né? Então, ali tem uma situação em que os concorrentes se aproveitam do escândalo e acaba tendo um efeito muito mais, um efeito devastador que não era necessário, né? Então, se criou uma ideia de que a carne brasileira, de um modo geral, era uma carne contaminada, né? Então, isso eu acho que nesse tipo de situação a gente pode identificar, sim, um comportamento oportunista ou do governo do país comprador ou de empresas importadoras, né? Porque às vezes isso é usado como uma forma de estabelecer uma barganha, né, em relação ao exportador. Nesse sentido que eu vejo, mas de resto não... Bom, e a terceira dimensão aqui dos custos de transação é a incerteza, né? Ou seja, a incerteza quanto ao quê? Né? Incerteza quanto ao cumprimento do contrato, incerteza quanto a mudanças nas políticas e na regulação daquelas atividades, incerteza quanto, bom, agora pandemia, né? Mas nós poderíamos falar da gripe aviária, nós podíamos falar da ferrugem asiática e uma série da vaca louca, né? E uma série de problemas que ocorrem e que caracterizam essa enorme incerteza, né? Em termos do ambiente, né? Um ambiente econômico e natural também, né? Que uma coisa está ligada à outra, né? As enchentes, as tsunamis, enfim, seca, né? Uma série de questões que estão ligadas à incerteza. Agora, naquilo que a incerteza está relacionada com as transações de negócio, o que pela teoria dos custos de transação, o que os agentes como é que eles buscam reduzir a incerteza? Aquele exemplo do supermercado, mais primário de todos, né? Mas é o contrato, primeira coisa, né? Bom, contrato, mas além do contrato, o contrato não é eterno, né? Então, é necessário que as partes, especialmente o fornecedor, nesse caso, né, tenha interesse em manter esse contrato, né?
seja do lado do fornecedor ou do lado do comprador. Então, aí entra o elemento dos incentivos, como forma de reduzir a incerteza, ou seja, diminui a probabilidade de, ao final daquele contrato, aquele contrato não ser renovado, aquele contrato, né? Então, os incentivos. Que outro aspecto pode reduzir a incerteza dessas transações? A existência de regras que possam ser monitoradas e regras que possam ser efetivamente implementadas. Quer dizer, é aquilo que a gente chama de enforcement das regras. O enforcement das regras é quando existe a capacidade de fazer com que a regra seja cumprida, que é o grande problema no Brasil, o baixo enforcement, né? Muitas regras têm uma legislação completamente assim abstrusa, uma coisa completamente confusa e uma dificuldade enorme de fazer cumprir as regras, né? Claro que isso eu estou aqui falando genericamente, tem diferenças importantes de um setor para o outro, tal, mas de um modo geral, comparativamente a outros países desenvolvidos, né, o Brasil tem uma dificuldade grande de fazer cumprir as regras. Outro aspecto que pode diminuir a incerteza, as sanções. Então, por exemplo, havendo disputa judicial, se a disputa judicial pode ser resolvida pelo mecanismo de arbitragem, que é um mecanismo de solução de disputas privado, esse mecanismo, em tese, em muitas situações, ele permite a aplicação de sanções de forma muito mais rápida do que na justiça do Estado, né, no poder judiciário, no sistema judicial. E claro que aí entra de novo a questão, o sistema judicial que tem problemas de efetividade, problemas de eficiência, ele faz com que as sanções sejam ou as sanções são muito erráticas, né? Não se sabe exatamente, a sanção pode ser algo que não vai afetar nada e, portanto, não vai continuar, vai, digamos assim, estimular o comportamento oportunista ao invés de diminuir, né? Então, isso também são questões, as sanções são parte dos elementos que são utilizados para reduzir a incerteza. Eliminar é impossível. É impossível. A incerteza é parte de qualquer economia. E, né, aliás, poderíamos dizer, é parte da sociedade. Né? Então, o que haveria aí é uma forma de reduzir reduzir a incerteza, né? Bom, depois eu queria comentar aqui um pouco dos ativos, quando se fala de especificidade de ativos, né? O que a economia dos custos de transação está entendendo por ativo? Então, tem ativos de conhecimento, tá? Conhecimento de contratos, acordos, conhecimento de processo, conhecimento da organização, ativos organizacionais, né? Ativos relacionais, e aqui entra um aspecto importante para maior ou menor especificidade de ativos. Então, imaginem o seguinte, um fornecedor, e isso é muito comum, por exemplo, na indústria de petróleo e gás, fornecedores que são desenvolvidos pela empresa de exploração e produção, né? Então, vamos dizer, falar da BP, britânica, da Shell, da Petrobras, etc., que eles desenvolvem os seus fornecedores. Ora, esse ativo é muito mais específico
do que um produtor rural que compra sementes, embora o cardápio está reduzido porque é um segmento de altíssima concentração, mas de um produtor rural que compra sementes, que ele pode comprar da Bayer, pode comprar da Syngenta, pode comprar de uma outra empresa, né? Ou de uma empresa nacional, né? Então, não é um ativo específico, né? A mesma coisa em relação a adubos e outros insumos que ele utiliza, ração animal, etc. Então, ele pode, não é um ativo tão específico. Então, não houve um investimento da relação dele com os fornecedores, né? Do ponto de vista das empresas, claro que elas investem para buscar uma relação mais estreita com os seus clientes, de um modo geral. Mas, como vocês sabem, a compra de insumos, a não ser em cooperativa, aí é outra história, mas a compra de insumo individual, ela não está relacionada a contratos, né? Então, isso também, estou falando produtor individualmente, né? Então, bom, mas só para falar aqui dos ativos relacionais. Ativos físicos. Bom, onde é que terra é um ativo físico específico? Mais específico. Na produção do quê? De vinho, né? Produção de uva. Tanto é que se usa aquela expressão francesa, o terroir, que são as características de solo, de ambiente, etc., específicas daquela região e que influenciam na qualidade das uvas e depois, por consequência, na qualidade do vinho. Então, mesmo aqui tem, né, vai ter agora, por exemplo, terra para o plantio de soja, é muito menos específica. Terra para fruticultura, bom, provavelmente essa terra é mais, digamos assim, dependendo da cultura, ela tem um grau maior de especificidade, né? E, por fim, aqui os ativos financeiros, né? Títulos, créditos, liquidez, etc. Então, aqui, como vocês podem ver, esse conceito de ativo aqui, ele é bem amplo. Quer dizer, quando se fala de especificidade de ativo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 tipos de ativos que podem ter maior ou menor especificidade, né? Acho que é importante, isso aqui é uma coisa bem didática para a pessoa não ficar com a ideia de que o ativo é só o produto fornecido, é só o serviço fornecido, né? E que o ativo pode ser, digamos assim, circunscrito a uma raridade a existência de poucos fornecedores daquele, não necessariamente, né? Bom, o que mais que eu tinha para ver aqui? A agenda, né? Falar um pouquinho da agenda dos custos de transação. Então, tem algumas perguntas aqui que o Oliver Williamson faz. Primeiro, por que existem tantas formas de organização? E se vocês forem ver, hoje no agronegócio tem muito mais formas de organização do que essa ideia do produtor. Existem empresas mega farms, que a estrutura de propriedade são fundos de investimento, a estrutura de controle é uma empresa criada com aquela finalidade específica. Depois existem uma série de serviços e coisas que são terceirizados.
né? Tem arrendamento, né? Diferentes contratos de arrendamento. Existe acordos de esmagadoras de soja, como a Cargill, a Bunge, etc., para fornecer os insumos para os produtores, né? E aí os produtores pagam esses insumos quando é descontado do volume comercializado, né? Então, isso faz com que esses produtores, geralmente são médios e grandes, eles não necessitem do custeio, das operações de crédito de custeio, né, para compra de insumos via sistema bancário, né. Bom, isso só para falar, tem barter trade, tem um monte de situações, né, diferentes formas de organização. E, na verdade, aqui é um ponto muito interessante, porque os princípios da economia dos custos de transação são esses. Esses princípios nos ajudam a entender diferentes formas de organização. Agora, seria completamente tolo a gente achar que dá para botar numa caixinha. Ou é produtor, ou é arrendatário, ou é cooperativa, ou é empresa agropecuária, ou é... Não. Existem muitas outras possibilidades. E isso é uma área de inovação, né? Eu me lembro, há anos atrás, quem começou com muitas iniciativas de arrendar grandes parcelas de terra para a produção de soja, ou entrar com uma parte da produção, fazer um joint venture e tal, é aquela empresa argentina, Los Grobos. Acho que alguns de vocês já ouviram falar, né? Se tu entrar no site da Los Grobos, vocês vão ver as diferentes formas de atuação que eles têm, né? Então, isso, do ponto de vista organizacional, ele é uma área muito dinâmica, né? Então, agora, os princípios são os mesmos. Princípio de buscar desenhos contratuais que reduzam os custos de transação, esse princípio é válido. É como alguém buscar produzir de forma a reduzir o custo marginal, né? É a mesma coisa. Então, isso... Depois tem aqui qual o principal propósito que é servido pelos modos alternativos de organização econômica, né? Então, aí vocês poderiam pensar aqui, bom, a cooperativa agropecuária, né? Ela como organização econômica, a cooperativa agropecuária, ela permite uma distribuição maior da renda entre a agroindústria e o produtor rural e o cooperativado, né? A agricultura agropecuária permite a cooperativa agropecuária, ela permite uma redução dos custos dos insumos, né? São perguntas chaves que precisam ser feitas, né? Aí vocês podem ir além. As cooperativas agropecuárias não são todas iguais. Aí tem um cara que se chama, como é o nome dele? Sigismundo Bieloskorsky, uma coisa assim. É um professor lá da Federal do Paraná, que ele estuda cooperativas já há muito tempo. Ele é um teórico das cooperativas agropecuárias. E aí ele tem uma discussão, isso aí faz muito tempo já que eu já dei essa disciplina lá em Planaltina, de gestão de cooperativas, e a gente discutia muito a questão das gerações de cooperativas, né? Então tem a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração,
Tem uma geração que eles chamam de as novas cooperativas agropecuárias, né, que é um modelo que foi desenvolvido nos Estados Unidos, que tem a figura do acionista, não do cotista, né, o cotista não produtor, porque no Brasil as cooperativas são basicamente de produtores, né, elas não têm a figura do investidor, né? Salvo se mudou a legislação nos últimos 10, 7 anos, porque também eu não acompanho esse tema mais. Mas até então, me parece que não. E aí vem aquela questão, tem vários aspectos relacionados a essas novas cooperativas que são que têm consequências, seja para a governança, para a eficiência, para a distribuição do resultado, seja para a renda individual dos cooperativados e assim por diante. Então, isso tem. Né? Depois tem aqui as diferenças entre governança corporativa, regulação, organização familiar, e a teoria do contrato, né? Ou seja, os desenhos contratuais, né? Esse é um outro aspecto que é um ponto bem interessante dessa agenda da teoria dos custos de transação. Ano passado eu tive num congresso na Suécia que tinha muitos trabalhos sobre custos de transação e até me chamou a atenção, porque é uma área que eu também já, muitos anos atrás, eu até tinha alguma coisa escrita a respeito e tal. Depois eu fui perdendo, não é que eu fui perdendo tempo, fui mudando o meu interesse para outras coisas. E aí foi bom até ter visto, assim, revisitar algumas coisas, alguns trabalhos muito interessantes, né, muito criativos, usando a teoria dos custos de transação. Agora, isso requer um grau de apropriação, né, que vai bem além do manual aqui do Fiani, né, do capítulo do Fiani ou desses livros aí do Batalha, do pessoal, né, o Batalha vocês conhecem, né? Quem é que já leu o Batalha aqui? O Mário Batalha. Ninguém? Já li, sim, sobre a logística. O Simon já é. Então, tem o Batalha, Farina, etc. Tem, assim, como uma introdução, é super bom e tal. Agora, claro, quem quiser se aprofundar nesse tema, né, aí tem, nesse congresso mesmo, ano passado, eu pude ver, tinha trabalhos muito interessantes. Uma mulher que fez um trabalho sobre as guildas, as sociedades de ofício da Idade Média, usando teoria dos custos de transação, e um trabalho numa pesquisa de 800 anos, a evolução das guildas, muito interessante. Então, assim, tem espaço. Aliás, ela era a palestrante-chave, né? E tem o livro dela, depois eu comprei também, sobre instituições econômicas, né? Bom, com isso, eu acho que vocês têm aqui nesse mapa mental pelo menos digamos assim, uma forma de organizar os conceitos. É aquilo que eu estava falando para vocês em relação aos resumos, tá? Olhem aqui. Quantos conceitos tem? Eu só vou contar aqui para a gente ter uma ideia, tá? Eu vou cortar a origem aqui, embora
porque não é estritamente um conceito. Mas olha aqui quantos conceitos tem. Racionalidade limitada, propensão ao comportamento oportunista, firma, mercado, Estado, né, como instituições do capitalismo, tipos de governança, e aí governança pelo mercado, governança, cada um é um conceito, o conceito dos próprios custos de transação, aqui os conceitos das dimensões dos custos de transação, o que é a especificidade de ativo, a frequência das transações, que é, digamos assim, é um elemento do conceito, né? Ela em si, ela não chega a ser um conceito, mas é parte das dimensões, né? A questão da incerteza sim é um conceito. Quem primeiro trabalhou com esse conceito foi um economista clássico lá dos Estados Unidos, na década de 20, que é o Frank Knight, que ele tem um livro chamado Risco e Incerteza. Ele faz a diferença entre o conceito de risco, que é usado nos seguros, né, e o conceito de incerteza. O que mais? Ativos, né, os tipos de ativos, aqui temos cada um conceito, né, que remete digamos assim, a elementos da organização, né, aos recursos organizacionais, vamos chamar assim. Então, aqui, como vocês podem ver, tem vários conceitos, e isso que teria outras coisas também que eu preparei aqui uma coisa mais básica, né? Então, aqui que eu digo que eu quero chamar a atenção para vocês, que às vezes vocês acham, fazem um resumo, não todos, mas alguns fazem um resumo, e eu não vejo os conceitos. E aqui, o que é importante? É aquilo que até o Simon deu como feedback para vocês lá na correção dos exercícios, dos resumos, né? Quer dizer, é ver o conceito e ver também a relação entre eles, né? Então, por exemplo, os pressupostos da teoria dos custos de transação, ele tem relação com as dimensões, né? O conceito de custo de transação tem relação com as formas de governança, porque essas formas de governança elas estão foram construídas, né, e são constantemente estão em transformação, né, não é estático isso, para justamente reduzir os custos de transação. Não é só para isso que tem mudança de governança, mas isso é um outro ponto que depois a gente pode... Aliás, eu vou fazer nesse slide aqui, eu vou colocar uma parte que só com as críticas à teoria dos custos de transação. Eu vou acrescentar e depois eu mando de novo para vocês. Então, esse ponto é que é importante, vocês terem os conceitos claros e a relação entre eles. Eu acho que depois tinha um outro aspecto da avaliação lá dos resumos. Senão, vocês não conseguem, digamos assim, fica quase como um resumo de um texto de literatura, né? O fulano falou isso, disse que isso é importante. Esse resumo ele tem um efeito muito pequeno, né, para vocês poderem avançar no entendimento do fenômeno. Aqui nós queremos... Que fenômeno nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo os fatores de produção. Mas os fatores de produção sob o seu aspecto institucional, né? Ou seja, como é que se formam e se reproduzem e evoluem as estruturas de coordenação entre firmas, entre empresas. E empresas com produtores, mas o ponto aqui é que a firma, por sua vez, ela é o locus que reúne vários fatores de produção: capital, trabalho, tecnologia,
e organização, né? E algumas terra. E a relação entre elas é o que permite ver os fatores de produção num nível meso, né? Que é o nível da cadeia produtiva. Aí as coisas começam a se relacionar. Vocês ficam mais atentos em relação à construção lógica dos conceitos, né? Ao final, o que a gente quer examinar? Fatores de produção, sim. Depois, primeiro, em geral, depois vai contextualizando isso no que seria o agronegócio, né? Isso aqui tem, enfim, tem muito... O Brasil é um país que tem muita produção intelectual sobre teoria dos custos de transação, né? Então, isso também é um ponto... Até porque, justamente, o agronegócio aqui tem um peso grande, então isso foram... Antigamente tinha até um centro que depois eles se dissolveu, que é o Pensa, né? Era ligado ao USP. Era um centro para pesquisa sobre o agronegócio. Ali estava o Zilberstein, o Décio Zilberstein, estava ali também o... Como é que era? Neves, eu acho que não é Marcelo Neves. E vários outros pesquisadores. O Batalha era ligado também ao Pensa e era, digamos assim, uma espécie de... Era um grande centro de estudos e elaboração sobre sistemas agroindustriais, cadeias produtivas e tal. Aliás, engraçado, hoje eu acho que não tem isso. Eu acho que não houve nenhuma instituição ou organização que tenha substituído o Pensa. Porque existem programas, né, que tratam de cadeias produtivas, do agronegócio, tem que é o nome lá na URGS, tem aqui, claro, o Propaga, mas tem lá também o outro que é o Gestão de Agro... Puxa, agora me deu um branco, não me lembro. E tem alguns em que a temática é forte, mas assim, uma referência maior como era o Pensa, engraçado, eu acho que não tem mais. O Décio, que era um grande nome nessa área, ele foi para pós-graduação do direito, e lá trabalhando com direito econômico. O que faz muito sentido, porque a teoria dos custos de transação também tem uma ponte grande com direito econômico, né? Agora, sendo sincero, Simon, tu quer comentar um pouco assim o que tu achou o desempenho deles nos resumos, assim, um comentário geral, né, sem personalizar. O que tu recomendaria, assim? Primeiramente, eu queria agradecer àqueles que mandaram os resumos, porque não é fácil, no meio da pandemia, ter muitas coisas para enfrentar. Enfim, o aluno tem que sempre enfrentar isso com muita seriedade. Mas, em geral, o trabalho foi de boa qualidade. Só que alguns alunos não mandaram coisas que não são diretamente relacionadas com os textos. Talvez seria melhor se ter possibilidade de ler cada vez mais seus textos e mandar um resumo mais ou menos completo. É isso, mas em geral os resumos foram de muito qualidade boa mesmo. É isso. Tá, obrigado, Simon. E aí vem aquela
aquela questão que eu vou fazer uma provocação aí para vocês, que é o seguinte: façam desse limão azedo uma limonada. Tem um limão muito azedo, independentemente de pandemia. Eu acho que, primeiro, com a pandemia, o limão azedo é vocês estudarem mais, né? Estando em casa, não perde tempo com deslocamento, tem uma série de vantagens, que é tempo que vocês têm para estudar mais. Então, esse é no meu ponto de vista, assim, é o limão azedo, que é a pandemia, que todos já sabem, né? Um grau de incerteza e tal. E o aspecto positivo, que é a limonada, né? Que é a oportunidade de ser mais independente, de ter mais capacidade de leitura, de estudo, né? Estudar mais, mais estudo e menos aula, é o meu lema, né? Sempre. O outro limão azedo que vocês, né, supondo que vocês estão aqui por livre e espontânea vontade, ou seja, ninguém obrigou vocês a escolher esse curso, mas que pode ser uma forma de vocês e aí eu digo isso porque eu não percebo nas falas de vocês, com exceções, por exemplo, hoje não veio, mas o Jonathan é um cara, é um aluno aqui que está fazendo disciplina, que a gente percebe um grau de motivação maior dele em relação à disciplina, né? Não é a disciplina, é em relação ao curso, né? E aí, o outro limão azedo é o seguinte: existem cursos que são cursos, digamos assim, desejados, né? É o curso, medicina, engenharia, direito, aquelas coisas bem tradicionais, né? E tem os cursos que são patinho feio, né? Patinho feio aos olhos do senso comum, né? E o nosso está entre os patinhos feios. E aí vem a questão de fazer desse limão azedo uma limonada, ou seja, aproveitar que transformar isso em algo prazeroso, no sentido de ter uma motivação que não é a motivação do status. Porque quem está buscando status não vai fazer curso de gestão do agronegócio. Quem está buscando alguma coisa de prestígio, etc., não vai fazer esse curso. Então, quem está aqui é aquela pessoa que realmente, esse é o pressuposto, né, que realmente está interessado. Agora, para fazer desse limão azedo, que é o curso patinho feio aos olhos do senso comum, é preciso compensar isso com muito mais estudo, né? E eu não sei, aí é um problema que eu vejo com os outros professores também, aproveitando esses minutinhos só para antes de encerrar, que é o que eu vejo com os outros professores, que os outros professores reclamam disso também, né? Óbvio, nas reuniões de colegiado a gente acaba vendo isso, que é a pouca leitura, né? Eu falei para vocês aquilo que o Simon advertiu. Ele até foi muito educado, né? Porque tem um percentual alto, né, Simon, me corrige, de alunos que não mandaram nenhum resumo. E aí se começa a ver, bom, então ele nem sequer ele está lendo o texto para fazer um resumo. Quer dizer, e acaba desistindo do curso, etc., ou desistindo da disciplina. Né? Então, eu acho que essa é uma...
E outra coisa que também o curso depende muito do aluno no seguinte aspecto, porque se o professor é picareta, que não é o caso dos nossos colegas, porque esse eu conheço todos eles, os do nosso curso. Esse eu conheço cada um bem direitinho. Então ali é tudo gente séria. Mas assim, um professor substituto numa disciplina da administração e tal, se vocês têm motivação e vocês podem cobrar muito mais, né? Exigir muito mais, cobrar muito, e cobrar no sentido de cobrar a definição, cobrar o conceito, cobrar informação, cobrar, né? E aqui também, né? Mesma coisa. Eu gostaria de ter muito mais debate aqui, né? Mas aí, claro, depende. Simão, não sei se tu quer falar alguma coisa. Não, só eu queria talvez ter algumas observações também os alunos a fazer em relação à correção dos exercícios. Só isso que eu queria ouvir também os colegas, e eles têm também observações sobre a correção dos exercícios. Ah, boa. Se vocês também tiverem algum comentário, coisa, vocês podem se comunicar diretamente com o Simon. E eu e ele estamos sempre em contato aí. Então, bom, é isso. Algum comentário, alguma coisa? Vamos deixar o conteúdo da diversificação para a próxima. Algum comentário? Ninguém. Luísa não falou, Camila não falou, Geisiane não falou. Deixa eu aproveitar aqui, me ocorreu agora uma ideia, fazer uma pergunta para os alunos que estão aqui presentes, que nesse momento é 1, 2, 3, 4, tirando o Simon, que é monitor, são 5. Peraí. 5 alunos só. Vocês estão fazendo esse tipo de aula nas outras disciplinas, ou vocês acham que seria melhor uma aula que eu simplesmente gravasse e passasse para vocês? Pode falar, Justo. Eu não sei, eu estou fazendo, nesse semestre eu estou fazendo 4 disciplinas e todas elas são assim, aulas. Uma pela sala de aula do Google e as outras 3 todas pelo Teams. Eu acho que fica melhor, pelo menos na minha opinião, quando o senhor fala, eu consigo captar alguma coisa do que o senhor diz e já me dá uma forma de ler os resumos. Eu posso não estar conseguindo fazer e enviar os resumos, mas isso aí já é uma questão de tempo meio pessoal, que eu não, que às vezes como eu trabalho, às vezes eu chego muito tarde e acabo não tendo o tempo necessário para fazer, elaborar e mandar, entendeu? Mas eu estou tentando ler todos os textos, certo? E quando o senhor fala, eu tenho uma ideia de como fazer. E já que o senhor me deu a opção do mapa mental, eu achei mais fácil mais fácil de eu fazer, porque eu consigo agregar os conceitos mais facilmente e ligá-los a determinados detalhes. Perfeito. Que fica mais fácil de distribuir. Eu também, eu acho bem importante esse momento para a gente ter a interação, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu acho, por isso que, assim, mas ao mesmo tempo é aquilo, né? Eu até optei por esse formato de fazer mais espaçado para que vocês tenham mais tempo
de estudo, né? E o ideal seria que essa aula fosse mais um momento de debate mesmo, né? Que é a riqueza da interação, né? Mas aí depende de vocês, né? Enquanto eu estou falando, vocês podem interromper a qualquer momento, por óbvio, e aí depende de vocês a gente ter esse debate maior. Bom, então é isso. Ficamos para daqui a 2 semanas, né? E eu vou mandar de novo o resumo de teoria da desconstitucionalização, porque eu vou acrescentar ali no mapa críticas a essa teoria que não estão no capítulo, né? Uma coisa extra. Bom, então é isso. Bom fim de semana para vocês e nos vemos daqui a 2 semanas. Tá. Tchau, Simon. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite, professor.